Pessoal, muito boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, vocês viram no primeiro take que eu estava levando algumas encomendas para o Correios e eu já vou comentar isso com vocês nesse vídeo de hoje. Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero aqui fazer alguns agradecimentos a vocês. Nosso primeiro vídeo aqui do canal já bateu quase 6,3 mil visualizações, estamos com quase 100 inscritos. E pessoal, eu queria agradecer muito a vocês que comentaram, apoiaram o vídeo dando like, tá apoiando essa série, essa saga do PCzinho. E eu li algumas dicas que vocês deram, como, por exemplo, tirar processador, colocar processador. Eu tentei responder a maioria dos comentários, tá pessoal? Mas são muitos comentários e eu agradeço muito a vocês pelo apoio, tá? Mas enfim, vamos falar desse bichão aqui, tá? Basicamente, o que aconteceu aqui ao longo dessas últimas semanas? A minha placa-mãe nova chegou, que eu comprei uma da Aorus, uma B550M da Aorus Elite. Eu fiquei em dúvida entre essa e essa aqui da Asus, da TUF Game. Elas apresentam algumas diferenças. Essa aqui é um modelo mais top de linha. Ela é um pouco mais forte que essa aqui da Aorus. Mas algumas coisas que fizeram eu pegar essa aqui da Aorus, sem ser essa da Asus, foi justamente o preço e o que eu precisava no momento. Porque essa plaquinha aqui, um diferencial dela é que ela aguenta processadores um pouco mais fortes. Por exemplo, o Ryzen 9 5900. E essa aqui já sofre um pouco por causa da temperatura que ela chega. E essa aqui aguenta o processador ficando geladinho. Então, esse foi um diferencial, porque basicamente o preço aqui desse aqui é um pouco mais barato. Então, pro meu caso aqui, pro meu processador, eu resolvi pegar essa aqui e já estava me atendendo super bem. Então, pessoal, eu resolvi pegar essa aqui. E não deu para gravar muito a montagem dela, a troca das peças, porque eu montei na casa de um amigo meu. Mas eu vou deixar um takezinho aí da montagem. Ó. Alexa, desconectar. Como vocês viram aí no começo do vídeo, eu tava lá no Correios entregando dois pacotes. O maiorzinho era a minha placa-mãe, que era a antiga, né? Que era da A520, que acabou dando problemas no PC. E o outro pacote também é a minha controladora, pessoal. Eu peguei a controladora da Noli, que é basicamente essa controladora aqui. Na hora que eu paguei foi basicamente R$42 aproximadamente, assim. E pessoal, eu devolvi ela por alguns motivos. Eu pensei que a controladora fosse um pouco menos frágil, mas o que eu percebi é que esses pininhos aqui dela ficavam muito frágeis, sabe? E eu fiquei assim, não gostei do custo-benefício também. E também eu pensei um pouco que os efeitos dela não são tão legais, porque essas fãs aqui, eu não tenho LEDs endereçáveis, ou seja, eu não posso acender uma cor aqui e uma cor aqui no meio, só se eu fazer uma modificação, tá? E eu não gostei muito disso, porque eu queria muito controlar igual aquelas da linha ali, que o pessoal coloca uma cor aqui, uma cor diferente aqui. Então eu resolvi devolver ela, porque pra mim não tem diferença nenhuma, tá? Os efeitos, eu coloquei esse efeitinho aqui, ficou bem bacana, eu curti pra caramba. Então eu resolvi estar devolvendo ela. Mas bom, vamos aqui falar um pouco aqui da placa-mãe. No último vídeo vocês viram que eu estava dando alguns problemas aqui no PC, sobre a memória RAM e tal. Eu pensei que fosse a fonte, mas acabou, pessoal, que a fonte não era o problema. E sim, eu suspeitei da placa-mãe. Então por isso que eu devolvi ela. E essa aqui, pessoal, eu liguei as duas memórias aqui da Dominator de primeira e ligou, tá? Não precisou nem atualizar a BIOS. Porque essa placa-mãe aqui é um pouco mais forte e não precisou atualizar a BIOS, ela já veio preparada aqui com as memórias e pro meu processador, que é um Ryzen 5. Então não teve mais nenhum problema de travamento nenhum, tá? Tô usando super bem aqui agora o PC. Bom, pessoal, e algumas diferenças entre essa placa aqui e a A520 minha antiga são o seguinte, são muito poucas, tá? Essa aqui realmente é uma placa bem mais forte, que comporta processadores mais fortes em temperaturas mais baixas. Só que um ponto ruim que eu vi nessa placa-mãe aqui é que eu pensei que ela vinha com entradinha para pump fan, que seria basicamente a bomba do water cooler. Só que essa aqui não vem, acho que somente da Asus que vem. E essa aqui só eu procurei e tinha só essa aqui da CPU fan, que é para ligar o cooler box. E também algumas entradinhas para sysfan. E tem uma aqui embaixo, tem outra aqui em cima e tem, se não me engano, mais uma aqui, tá?
É basicamente a mesma quantidade, mais ou menos, da antiga, só tem uma a mais, que não vinha uma aqui embaixo. Mas também essa aqui vem um pouco mais de conexões a RGB, que não faz tanta diferença, né, pessoal? Que eu vou ligar apenas em um, ligar todas as fãs, então não faz muita diferença. Então, um ponto negativo que eu também achei nessa placa aqui é que aqui embaixo só tem apenas duas entradinhas para USB e uma para USB 3.0, que fica aqui embaixo, que eu resolvi também não ligar, porque senão ia ficar muito feio o cabo dela aqui chegando até aqui. Eu provavelmente, talvez futuramente eu mude, eu coloque ele aqui, mas por enquanto eu não estou precisando usar o aqui de cima, porque também um diferencial muito top nessa placa é que aqui atrás temos mais portas, tá? Aqui tem duas USB aqui, tem duas USB aqui embaixo e tem mais duas aqui embaixo aqui também, tá? Então totalizando aqui 6 portas USB. E eu achei muito bom, tá, pessoal, essa mudança aqui, porque na minha tinha um pouco menos, tá? De USB, mas tá tudo bem, tá? O que eu pensei seria mais uma entradinha USB, mas eu nem tô usando também, então não tem muito problema, né? Bom, e pessoal, antes de eu estar mostrando aqui pra vocês alguns testes de jogos nesse PC, bom, eu queria mostrar pra vocês aqui algumas coisas que eu quero adquirir aqui pro canal, pra gente estar fazendo algumas reviews. E aqui eu tava vendo aqui que meu fone, pessoal, tá muito capenga, tá? Esse aqui é um Havit H2002D e ele tá muito capenguinha já, olha, as almofadinhas dele todas rasgadas, as AirPads, né, aqui em cima também meio rasgado, tá vendo? Que é courino, né, pessoal? Então tem que tomar muito cuidado e eu acabei não tomando esse cuidado devido, porque dizem que tem que ficar limpando toda hora, sabe? Que courino descasca mesmo, tá? E também o microfone dele tá todo... eu fiquei tirando e colocando várias vezes, aí deu problema. Tá muito ruim, tá? E pra me fazer jogar um Valorant assim, tá? Falar com meus amigos no Discord, eu tenho que ficar segurando ele, esse microfone aqui, porque senão não funciona. E fica muito ruim mesmo, um chiado insuportável. Então eu tô pensando em comprar aqui um headset novo. E bom, eu pensei aqui em 2 headsets, tá? O primeiro aqui, que eu tava querendo pegar, esse V9 Pro da M-Chose, que o pessoal fala que é muito bom, tá? A faixa de preço dele também não tá tão ruim, com alguns cupons e também adicionando aqui já as taxas de importação, fica aí na faixa mais ou menos de R$300, nessa corzinha aqui, o branco. E também outra opção de fone que eu queria estar pegando é esse aqui da Logitech, o G485 Lightspeed, um fone queridinho da galera aí, tá? Não sei também se a diferença desses dois aqui, qual é melhor, qual é o pior, mas o pessoal sempre gosta muito desse headset aqui, né? Porque é da Logitech e tal. E os caras falam também que pega fanboy, né, pessoal? Mas essas palhaçadas aí, não, pelo amor de Deus, né? Eu não sei qual eu vou pegar aqui, tô decidindo ainda. Esse aqui tá R$10 mais caro. E também os impostos estão um pouco mais caros também. Mas até mais ou menos amanhã eu já decido qual eu vou pegar. E eu vou trazer um review aqui pra vocês. Aí tanto qual dos fones for, eu trago uma review pra vocês. E também uma coisa que eu vi de diferencial nesse fone aqui da M-Chose, basicamente que eles têm uma interface, né? Parece que vocês conseguem tá vendo, equalizando o som, fazendo algumas configurações para jogos, dependendo dos jogos que você for jogar. E é muito bom essa parte personalizável desse fone. Então por isso que eu tô querendo pegar ele mais aqui, sabe? Então vamos ver aí, pessoal, o decorrer das semanas, qual eu vou decidir pegar. Mas eu vou deixar aqui pra vocês alguns testes em jogos, tá? Pegando quantos FPS. Bom, pessoal, aqui no Hogwarts Legacy, coloquei aqui qualidade dos efeitos baixa, qualidade dos materiais baixa, tudo no baixo. Névoa baixa, céu baixo, folhagem baixa, tá? Sombra no baixo. Textura no baixo. E aqui eu também limitei o FPS para 60 e coloquei aqui no modo de qualidade. Deixei desfoque de movimento ligado, profundidade de campo ligado. Pegou em torno de 32 FPS, 30 FPS, 40 FPS algumas horas, tá? E também foi com uma temperatura bem geladinha, tá? Ficou em torno aí dos 60 graus no processador. E olha que essa parte que eu gravei tava bem no início do jogo, sem nenhum boss, e não chegou na parte que é mais pesada do jogo. Não rodou muito bem no Hogwarts, por ser um jogo bem pesado mesmo, mas 30 FPS, não sei, para algumas pessoas não é muito jogável, né, pessoal?
Mas acho que se você não for muito enjoado, dá pra se divertir um pouquinho. E eu também não testei o Hogwarts no alto, nem épico também, que pelo amor de Deus, o pessoal tá rodando 30 FPS no baixo, vai querer rodar no alto. E, gente, aqui no Fortnite, tá? Eu mexi em algumas configurações, deixei aqui a qualidade na alta, tá? As outras coisas eu não mexi muito. Eu deixei algumas coisas aqui, como sombras em alto, distância de visão em longe, textura alta, efeitos alto, tudo no alto, tá? Já a pré-definição já faz isso. E também eu limitei o FPS a 60, tá? E o que a gente pode perceber aqui que rodou mais ou menos na faixa dos 25 FPS, 30 FPS, com a CPU a mais ou menos 66 graus, 65 graus, com uma taxa aí de uso de 41%, 50% em alguns momentos. Então, não rodou tão bem, né? Acho que 20 FPS não é tão jogável assim. Já perde bastante desempenho ali nas partidas e tal. Bom, vamos testar aqui agora no médio, tá? Coloquei todos os gráficos no médio. Não mexi nas outras coisas, só mexi na pré-definição. Mas já vai automaticamente, né? Sombra médio, distância de visão média. Dá pra ver aqui que na hora de cair lá do ônibus, tá meio ruim os FPS, mais ou menos batendo na faixa de 25, igual na qualidade alta. Aí quando eu caí ficou um pouco melhor, tava batendo em quase 40 FPS e mais ou menos 37 a 40% do uso da CPU. Só que aí a temperatura tava mais ou menos 70 graus. Bom, e nesse aqui último teste, eu coloquei na qualidade pré-definida pelo jogo e já coloco assim a qualidade melhor assim para poder estar rodando em mais FPS. Então ele tava, provavelmente estava na baixa, tá? Que aqui eu deixei os FPS também ilimitado e rodou basicamente quando tava caindo, sempre dropa um pouco de FPS, né? Tava batendo na faixa dos 30 FPS e 96% da CPU. Acho que é porque também tem visão pro mapa inteiro, né? Então já pesa um pouquinho ali pra placa de vídeo integrada. Então, ó, basicamente que tava batendo mais ou menos 50 FPS, 40 e poucos FPS, com o uso aí mais ou menos da CPU em 50%. Então deu uma boa melhorada no FPS, já ficou bem mais jogável, tá? Pessoal, aqui no Valorant eu coloquei aqui qualidade de material baixo, textura baixa, detalhe baixo, UI baixo, tudo no baixo, tá? E eu deixei aqui ligado somente a vinheta, melhorar a clareza, nitidez experimental, bloom, distorção e as sombras. Bom, e rodou aqui na média dos 100 FPS, tá? 100 a 110 em alguns momentos, 120, alguns momentos pegava 90. E aqui a CPU ficou em geladinha também, 62 graus. E mais ou menos uns 50% do uso da CPU, já que o Valorant não é um jogo tão pesado assim, né? Importante falar também que eu não limitei o FPS, tá? Deixei o FPS em ilimitado. Bom, deixando aqui agora tudo no baixo, inclusive com as outras opções desligadas, apenas com a sombra ligada, dá pra perceber que ganha alguns FPS a mais. Bom, batendo aqui mais ou menos na faixa de 170, 180 FPS, mas ficando na faixa de mais ou menos 160. Em alguns momentos bateu até quase 190 FPS, mas ficou aí na faixa dos 160, tá? Não ganhei tanto FPS a mais assim. Bom, deixando aqui agora tudo no baixo, inclusive com as outras opções desligadas, apenas com a sombra ligada, dá pra perceber que ganha alguns FPS a mais. Bom, batendo aqui mais ou menos na faixa de 170, 180 FPS, mas ficando na faixa de mais ou menos 160. Em alguns momentos bateu até quase 190 FPS, mas ficou aí na faixa dos 160, tá? Não ganhei tanto FPS a mais assim. Mudando a configuração aqui um pouquinho, coloquei aqui tudo na média, tá? Média, deixei vinheta desligado, o V5 também sempre desligado. Não limitei o FPS também e deixei aqui apenas a sombra ligada, tá? O resto desliguei tudo. Bom, já de cara dá pra gente ver que esse negócio de melhorar a clareza, bloom, distorção, puxa bastante, tá, da placa de vídeo. E aqui eu já consegui na média, mais ou menos na faixa de 50 FPS,
70 FPS assim em alguns momentos. Então ficou na faixa ali dos 170. Alguns momentos caiu um pouco, ficaram na faixa de 130, mas esse é mais ou menos na faixa de 150, tá? FPS. Importante falar também que nenhum desses testes eu limitei o FPS. Todos os testes estão com FPS ilimitado. Mudando a configuração aqui um pouquinho, coloquei aqui tudo na média, tá? Média. Deixei vinheta desligado, o V5 também sempre desligado. Não limitei o FPS também e deixei aqui apenas a sombra ligada, tá? O resto desliguei tudo. Bom, já de cara dá pra gente ver que esse negócio de melhorar clareza, bloom, distorção, puxa bastante, tá, da placa de vídeo. E aqui eu já consegui na média, mais ou menos na faixa de 50 FPS, 70 FPS assim em alguns momentos. Então ficou na faixa ali dos 170. Alguns momentos caiu um pouco, ficaram na faixa de 130, mas esse é mais ou menos na faixa de 150, tá? FPS. Importante falar também que nenhum desses testes eu limitei o FPS. Todos os testes estão com FPS ilimitado. Colocando aqui tudo no alto agora, somente aqui com a sombra projetada ligada, a gente vê aqui que não oscilou muito o FPS. Aqui no começo que estava 130 mais ou menos, 120 FPS, só que começou a aumentar 150, 160, então não deu uma oscilada tão grande assim, do médio para o alto. Só que uma diferença é que agora começou a usar um pouco mais da CPU, tá no uso em 70%, variando também 60% a 70% do uso. Agora atacando tudo no talo, tudo no alto, somente com a vinheta e o V5 desligado. A gente percebe aqui que o FPS deu uma boa diminuída, né? Ficou mais ou menos na faixa ali dos 90 FPS, mais ou menos, batendo ali até 100 FPS. Em algumas horas dando uma oscilada bem forte mesmo, até chegando a 70 FPS. E outra coisa, me perdoem também o monitor, eu preciso trocar de monitor. A qualidade não ficou tão boa assim, tá? Mas espero que dê pra vocês entenderem aí e verem certinho. E no mais é isso, tá, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like aí. E até um próximo vídeo. Fique com Deus e falou!